Oi, meu nome é Vitor Xavier e esse é o Cultura Pop Now. Eu sei, o canal tá meio parado, eu ando sumido. Eu cheguei a fazer algumas reviews de filmes e análises, estão ocultos, tá? No meu canal, mas ainda tem algumas especulações que eu fazia, eu cobri algumas notícias, certo? E vamos falar de Flash, né? Que foi. Acabei de assistir agora, são 21h47, fora que eu acabei de chegar em casa. E cara, contrariando muitas das críticas, eu gostei bastante do filme, cara. O filme é bom, cara, vale teu dinheiro. Eu acho que ele tem um apego emocional maior pra quem assistiu a todas as referências do filme e são bem mais do que eu esperava. Tem várias participações, meio que breves e curtas, mas talvez quem seja mais novo e não tenha assistido, por exemplo, o Batman da Michael Keaton, talvez não entenda muito essa ligação de nostalgia, né? Mas é um bom filme. E me surpreendeu porque todo o marketing e propaganda em cima do filme, ele foi feito meio que escondendo o Ezra Miller, né? Se você vê os encartes, os posters, né? Aquelas artes promocionais, tá sempre flash de costas ou de lado, sem mostrar muito o rosto, para meio que não ter aquela ligação, né? De todas as bagunças e atrocidades que o Ezra Miller tava fazendo lá em Miami que ele tava? Acho que era Miami que ele tava, né? É, e não ligar muito ele, tanto que o marketing estava sendo feito mais em cima do Batman da Michael Keaton. E muito bom isso. Eu posso dizer com certeza que esse é um filme do Flash, né? Acho que se esperava muito que fosse o Batman do Michael Keaton roubasse a cena, né? E não, é o filme do Flash, com certeza. É claro que os momentos de ação do Michael Keaton são excelentes. Eu esperava que pela idade dele, os dublês que eles colocariam ali fossem um pouco mais contidos, né? E as cenas que fosse o Michael Keaton de fato, elas ficariam mais robóticas, né? Até pela idade, né? Já é um senhor já. E não, cara, ficou muito legal as cenas de ação dele. É, eu percebo que ele tá muito à vontade no papel, cara, muita vontade. Se você vê a felicidade nele, entendeu? Quando ele vai, ele tá livre, tá solto, né? Eu acho que foi um bom acerto ter colocado ele. Já o Batman do Ben Affleck, que eu gosto muito de Batman vs Superman e gosto dele em Batman vs Superman, eu achei que ficou legal. Essa análise aqui breve é com spoilers, tá? Aquelas cenas que a gente vê no trailer do Batman, logo no início do filme, né, o Flash ele meio que é um aprendiz, né, um sidekick do Batman, e meio que ele faz as tarefas pro Batman, né? E tem uma gangue ali do Falcone, né, que roubou um vírus mortal de um hospital ali, um vírus que, se, por exemplo, se caísse no mar ou algo do tipo, ele poderia acabar com Gotham. E ele tá perseguindo aqueles caras, aquela cena que a gente vê nos trailers. E ele manda o Flash e salvar o hospital, onde eles roubaram esses vírus, né? Teve as explosões, o hospital tá desabando. Inclusive uma cena que eu vou comentar que é um pouquinho polêmica, mas só pra falar um pouquinho desse Batman do Ben Affleck, você vê que ele tá bem mais magro do que ele tava, né? Quando ele gravou Batman vs Superman, o Esquadrão Suicida, desculpa, ele tava um monstro gigante, né? E agora ele emagreceu bastante, né? Ele tá participando da reabilitação, né? Para os problemas de álcool que ele tem, ou tinha, né? Não sei, tá passando por isso ainda. E ele emagreceu muito. Então, quando ele coloca a máscara, eles botaram um CGI na máscara. Hum, o rosto dele não ficou legal, cara. Pô, seria excelente se a armadura, a roupa dele, a armadura dele fosse do Batman vs Superman ou do Batman da Liga da Justiça. Mas não é, eles botaram um traje novo e eu não curti muito, sincero, cara. Eu defendo pra caraca esse universo do Zack Snyder, mas eu não curti muito. As cenas dele ficou excelente, tá? Animal. A moto dele faz tudo. Faz tudo. E voltando ao início do filme, uma crítica que fizeram bastante foi a respeito do CGI, né? O CGI não é ruim, cara. Não é ruim, mas eu sinto que se esse filme tivesse, sei lá, mais 6 meses de polimento, ele poderia ficar
excelente, cara, fazer aquela campanha de 1 bilhão. Eu não sei por que insistem em fazer bebês em CGI, cara. Já foi mais do que comprovado que não funciona, né, Crepúsculo? Essa cena inicial do Barry entrando no hospital e salvando os bebês, ela tem computação gráfica para todo lado. Perdão. E, e ele salvando os bebês é uma cena muito legal. Ela meio que parece um pouco a cena do Mercúrio, né? Lá dos X-Men. Aquela câmera lenta, ele salvando todo mundo. Ela é bem similar a ela, só que com não tanta emoção, porque quando o Flash ele ativa a Speed Force, né, com aquele traje, fica tudo laranja, né? Foi essa justificativa que eles deram nos filmes anteriores, o raio dele ser azul, né? E nesse ser laranja, porque quando ele coloca o traje, né, ele absorve mais energia, né? Não deixa criar aquele atrito, aquele impacto. Então ele fica laranja, né? Os raios dele ficam laranja. Então quando entra na Speed Force, fica tudo meio alaranjado e os raios dele são meio amarelo alaranjado. Então me incomodou um pouco em alguns momentos, tá? Mas não ao ponto de deixar o filme ruim, né? E falando que é um filme do Flash de fato, né? O Ezra Miller tá muito bem, cara. Ele tá muito bem, por incrível que pareça. Nessa época ele já tava criando problemas e tal, mas não afetou a atuação dele, cara. A atuação dele é muito bom. Como todo mundo já sabe, né? Nos trailers existem 2 Flash, né? O que a gente conhece, né? E o mais jovem, ele tá com 18 anos. Esse é um pouquinho irritante, cara. Porque ele é meio bobalhão ao extremo, entendeu? E a diferença de idade dos dois não é tão grande, cara. Não é tão grande, é um período de faculdade, né? Por exemplo, esse Barry atual que a gente conhece, ele se formou na faculdade, né? E começou a trabalhar na perícia, né? Criminalística, alguma coisa assim. E esse Barry mais jovem, ele acabou de entrar na faculdade, ou seja, uma faculdade dependendo entre 5, 7 anos, dependendo. Então a diferença de idade não é tão grande assim pra ele ser tão bobalhão, ainda mais com 18 anos. Mas ele serve como um bom alívio cômico, funciona bem. Eu consegui dar boas risadas. Sinceramente eu não esperava. Eu não gosto muito desse excesso de humor que eles estão colocando nos filmes, principalmente nos da Marvel. Não, eu não sou aquele cara crítico, não pode ter piada. Eu acho que tem que ter piada, tem que ter o alívio cômico. Afinal, é um filme de heróis, pô. Né? Mas os problemas são as piadas ruins, as piadas em excesso de momento que não deveriam ter, como tem muito nos filmes da Marvel. Tá? A gente morrendo, gritando, e uma piadinha, entendeu? Mas nesse filme não, nesse filme funciona bem, elas vêm nos momentos certos. O primeiro arco inteiro, ele é muito bom, cara. É muito bom, ele meio que apresenta o Flash nesse cenário atual, né? De pós-Liga da Justiça, né? Tanto que ele cita num momento, né, do filme, ele cita, quando ele vai falar sobre viagem no tempo, né? Ele cita que aquilo foi por 1 segundo lá na usina, né? Foi por alguns segundos e tal. Esse primeiro arco, ele é muito bom, mostrando que esse universo ainda existe, né? Ele apresenta o Batman, do Ben Affleck, o Flash, obviamente, né? E no final daquela perseguição ali, meio que o Batman tá segurando um criminoso numa ponte e ele tá com aquele vírus mortal que ele foi perseguir. E ele não vai conseguir segurar porque tá dando defeito no Batarang dele, na cada explosão que teve. Ele não tá conseguindo subir de novo e o cara tá soltando o cara. E chega a Diana, a primeira participação que aparece no filme, né, depois do Batman, obviamente, a Mulher Maravilha. E ela chega e salva os dois. E até uma das cenas muito engraçadas, de novo usaram a questão do laço da verdade como alívio cômico. E o Batman começa a falar, não, mas eu sou... Como é que ele fala? Eu sou nariz empinado demais para pedir, para agradecer, né? E, cara, foi muito engraçado. E mata uma discussão que tem há muito tempo sobre a Diana, né? Se ela voa ou não voa, né? Nenhum dos filmes mostrou ela de fato voando, né? Voando livremente por aí. E ali ela mostra ela decolando.
Ela sai voando e é muito legal a cena. É uma participação pequena dela, ela disse que ela precisava ir, ela estava resolvendo outras coisas. E essa foi a primeira participação. É, conversando conver- é, conversando com o pai dele no telefone, né? Ele vê que está esgotando as possibilidades de deixar que ele saia livre, né, da prisão, o pai dele. E aí ele fica emocionado, ele começa a chorar, começa a correr, 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 correr. E aí que ele tem o primeiro vislumbre de que ele consegue voltar no tempo, né? Ele volta naquela primeira cena de que ele estava salvando os bebês, né? Ele percebe que ele consegue voltar no tempo. E aí que começa a cagada. Ele volta no tempo, muda tudo. Eu não vou contar o filme detalhe por detalhe, eu acho que você tem que ter a experiência, mesmo você que queira perceber os spoilers e tal. Mas esse primeiro arco, pra mim, ele é muito bom. O segundo arco, ele naturalmente, né, porque tem aquela jornada do herói, tem que ter um pouquinho de drama, ele cai um pouco, ele cai um pouco. Mas não ao ponto de ser maçante, massivo. Aliás, o filme ele tem 2 horas e meia, se eu não me engano, e eu não senti passar, cara. Não senti passar. Teve uma menina que tava na cadeira da frente e ele falou, pô, esse filme só teve 1 hora. Ela olha no relógio, só teve 1 hora, poxa, podia ser mais. E de fato, o filme ele não deixa ele tem essa queda no segundo ato, né? Inclusive, apesar de eu achar que teve essa queda, né, eles fazem a ligação muito bem, né, com a dor do Barry Allen, né, de perder os pais, com o do Batman de perder os pais. Foi a primeira ligação que eles tentam fazer ali. E eu sei que essa ligação de pais aí não deu muito certo em Batman vs Superman, não, né? Né, Marta? Mas deu muito certo aqui. Cara, o Batman do Michael Keaton tá excelente, cara. O que eu já não posso dizer o mesmo da Supergirl da Sasha Calle, cara. Eu. Sei lá, não. Quando ela vem. Quando ela sai na nave junto com o Kal-El, né, o Superman, ela já era mais que uma adolescente, algo do tipo, né? Ela já não era um bebê, obviamente. Então, quando ela chega na Terra, ela é presa, né? Ela é presa como adolescente. Então, quando eles libertam ela da prisão, não tem um background, entendeu? Não tem uma construção de personagem para ela. Se a gente lembrar no Flashpoint, né, do animação, o Superman ele tá meio alucinado, né? Ele não conhece nada, e solta os raios lá, mata um monte de gente e some, pum. Ali, ela tava calma demais, entendeu? Eu sei que depois tem umas cenas meio que pra eles se familiarizarem, mas achei curto. Achei curto. Primeiro ela tá revoltada porque os humanos me trancaram aqui, entendeu? Revoltado com os humanos, mas depois ela simplesmente decide ajudar todo mundo do nada. Eu não gostei da construção dela, não. Eu acho que por se tratar de ser uma versão do Kal-El ali, né? Apesar de não ser, né? Ali no filme deixa claro que ela é de fato prima do Clark, né? Ela tenta imitar muitos trejeitos e disso eu não gostei, não gostei. Não gostei muito, não. Apesar que as cenas de ação estão muito boa, tá? Assim como o Man of Steel, excelente. E cara, o terceiro ato ele é complicado, cara. Ele é bom, mas eu achei corrido, cara, corrido. Principalmente porque eles estão enfrentando diversos kryptonianos e não parece que eles estão enfrentando kryptonianos, cara. Parece que eles estão enfrentando soldadinhos comuns e jogam eles pro alto, puxa a arma e dá um soco e eles desmaiam. Pô, são kryptonianos, né, cara? Mesmo com uma pequena exposição ao solar, eles já viram monstros já, né? Tanto que a Sasha Calle, né, a Supergirl, ela pega um pouquinho de sol já e já sai aguentando tiro, dando porrada e voando, soltando raio. E esses kryptonianos que ele enfrentam não são tão fortes assim. Eu não vou dar tantos detalhes, né, mas o terceiro ato, ele é bom, mas ele, pra mim, podia ser um pouquinho melhor. Eu acho que, de novo, essa escolha de, vamos para um deserto, laranja, a Speed Force, amarelado, laranjado, a energia dele da Speed Force também é amarela, fica tudo muito
na que entra em contraste o segundo, o Barry mais jovem, né, que tem energia azul, porque o traje dele não contém essa energia, né? O traje dele é um traje improvisado do, do Batman, né? Um traje antigo dele. Ele resiste ao calor, mas nem tanto. Então a energia dele é azul ainda. Ah, é um bom filme, cara. É um bom filme, vale seu dinheiro. Se eu tivesse que dar uma nota de 1 a 10, eu daria 8. 8, 7,5, 8 por aí. Não é um filme espetacular, não é um Guerra Infinita, não é um Endgame, mas é um bom filme, cara, é um bom filme. Ainda mais pra mim que eu vou falar de algumas referências que aparecem no filme, daí você tem spoilers aqui, se você não quiser ouvir, você pula, pausa, vai para outro lugar. Por exemplo, em alguns momentos aparecem os vislumbres, né, das outras terras, né, as outras dimensões do multiverso. Eles estão se colidindo por um motivo que você vai ver aí no filme. E aparece diversos outros. Cara, tem o flash do pinico na cabeça, cara. Que maneiro, cara. É demais, mano. Tem o Superman do Christopher Reeves. Cara, ficou animal, mano. Maneiro demais. E tem uma outra, outra situação que o Superman do Nicolas Cage, cara, ele aparece enfrentando, sabe o que? Aranha gigante, cara. Muita gente não vai entender isso, mas o filme cancelado do Superman, que teria um filme do Superman com o Nicolas Cage, né? Ele era tão sem noção o roteiro do filme que um dos vilões do filme seria uma aranha gigante, cara. E retrataram isso, cara. Tem uma cena que mostra ele. E ficou legal demais, ele com os cabelos nos mullets grandes, enfrentando justamente uma aranha gigante, mas ficou legal demais. Teve várias outras aparições, né? Tem uma Supergirl também lá do universo Christopher Reeves. É, eu não vou falar muito do vilão, mas o vilão acho que já vazou, todo mundo viu, que é o Dark Flash, né? Que é o próprio Barry tentando voltar várias vezes no tempo. A força da aceleração foi corrompendo ele, né? E ele já é até um senhor de idade. Mas o que eu posso dizer é que é um bom filme, cara. É um bom filme, vale a pena. Eu vi muitas críticas pesadíssimas no filme e parece muito aquela associação que eu vejo com jogador de futebol, sei lá, o Felipe Melo, né, que era do Palmeiras, está no Fluminense. Ele toma cartão não porque de fato ele fez uma falta, mas pelo histórico dele, entendeu? Toma muitos cartões, então toda. Eu acho que aconteceu a mesma coisa nesse filme. Eu acho que pegaram um pouco pesado nas críticas dele pelo histórico, entendeu? Da Warner, da DC, do Zack Snyder. Pegaram um pouco pesado com o filme e não, cara. O filme é bom. Ele tem problemas, cara. Ele tem problemas. Tem a cena que a gente vê nos trailers da Sasha Calle levando o Flash, né, pro céu pra ele receber o raio, né? Tem uma. Eles, tipo, ela sobe, leva ele, tem um clarão, e quando apaga o clarão, eles já estão na Batcaverna e ela já tá com ele no chão. Sabe? É um corte muito feio. Ele tem problemas, o filme, ele tem problemas. Mas eu não acho que seja o ponto de dizerem que o filme é ruim. Eu vi dizer que o filme ele, ele não ele não se sustenta. Eu vi diversas críticas que eu acho que não correspondem com a realidade. É um bom filme. Ele tem seus problemas, mas ele tá longe de ser sabe, um Shazam 2 ou um Mulher Maravilha 2. Não é isso, cara. Não é, definitivamente não é. Eu acho que vale seu dinheiro sim, você vai se divertir, ainda mais se você tiver essa questão da nostalgia com você. Você vai aproveitar bem mais do filme, tá bom? Deixa aí nos comentários, você já assistiu, se você quer assistir, fala pra mim. Se tiver alguma pergunta que eu provavelmente não falei aqui, você pode jogar aí também, tá bom? Valeu, esse é o Cultural Papinal. Volta aí, cara. Vai ter mais coisa aí no canal. Prometo trazer mais conteúdo. Eu dei uma paradinha aí. Eu pretendo voltar. Pretendo voltar com algumas gameplays, algumas reviews. Tá bom? Uma boa noite, um bom dia, boa tarde, sei lá quando você está escutando isso. Tchau.